Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sinto que eu tô bem, eu acho que eu tô assim, melhor da cabecinha, então, né? Não vou prometer muito também. Mas como vocês já devem ter visto, o tema de hoje é como sobreviver à universidade. Então, vou dar dicas, conselhos, contar minhas experiências em o quê? Quase 4 anos de faculdade, falta isto daqui pra me formar. E assim, vocês sabem, né, que não passar no Enem já é uma humilhação, mas você passar é uma humilhação maior ainda. Porque a faculdade é isso, é uma grande prova de resistência pra ver o quão humilhado você aguenta ser diariamente. É professor faltando sem avisar, é gente sendo totalmente escrota desnecessariamente, é uma instituição que acha que você não tem que trabalhar, então tipo assim, bota aula nos horários nada a ver, mas é isso, né, a vida adulta é um grande desafio e a gente não pode desistir. Então vamos para o nosso podcast ou o nosso vídeo se você estiver vendo no YouTube, pois estou gravando pelo YouTube agora. Muito provavelmente a minha experiência com a faculdade vai ser diferente com a sua, porque eu me formei no ensino médio em 2020. Se você está neste mundo, no mesmo mundo que eu, você sabe que em 2020 estourou a pandemia. Então, não tive um terceiro ano, assim, de verdade, não tive formatura do ensino médio e perdi, assim, este começo da faculdade, que seria essa época de calouro, essa época assim, que você é bicho, sofre trote, um monte de coisa. Não tive nada disso, foi online. Passei um ano inteiro, assim, pensando em trancar a faculdade, porque, gente, sério, não era uma faculdade online, era uma faculdade presencial que tiveram que adaptar para online, não tinham estrutura para isso, os professores também não tinham nenhum preparo para isso, me desculpe aí se você estiver ouvindo e foi meu professor, mas para mim parecia que você não estava preparado. E sem falar das amizades, né, porque pelo menos eu não consegui fazer nenhum amigo online. Eu tinha uma amiga que, graças a Deus, a gente já era amigo no ensino médio, continuamos na mesma sala na faculdade, e aí, tipo, eu tinha ela de amiga, e só o resto da turma, ninguém abria a câmera, ninguém falava muita coisa nas aulas. Então, quase um ano de faculdade foi, tipo, sem nenhum amigo. Este é o primeiro tópico que eu quero falar aqui, amizade. Porque se você quer se formar, você precisa ter um grupo de amigos sólido. E eu não tô nem falando assim porque é difícil psicologicamente, sabe? Então, é bom você ter pessoas ali pra te apoiar, pessoas pra você ter com quem conversar no intervalo, sabe? É muito triste você sentar numa cadeira sozinho e tomar seu café enquanto tem um grupo de amigos sendo do seu lado. Mas também é muito importante você ter um grupo de amigos, especialmente na faculdade, pra fazer trabalho. Assim, a maioria das suas notas, dependendo do seu curso, pelo menos no meu, é de trabalho em grupo. E se seu grupo for ruim, você está ferrado. Tá? Ferrado. É experiência própria, já fiz trabalho com gente ruim, incompetente, que eu tive que fazer o trabalho de última hora porque ninguém fez nada. E até hoje eu vejo um monte de gente se ferrando porque não tem um grupo de amigos sólidos e aí não tem com quem fazer trabalho. E aqui eu quero falar amigos que façam as coisas, tá? Tipo, pode ter gente que você acha bacana, mas tem que ser gente que você consiga organizar, conversar igual um adulto faz, pra fazer o que tem que ser feito. Não adianta nada ser super legalzão e não ser bom, né, na prática. Graças a Deus, amo muito todos os meus amigos. Eu sei que muitos escutam esse podcast dirigindo ou na academia. Então, oi, você que tá ouvindo, né, esse momento aqui, easter egg. E assim, eu não vou mentir pra vocês que eu sinto que eu devia ter mais amigos na faculdade do que eu tenho. Eu já ouvi pessoas falando que eu sou metido, tá? Não sou metido, gente. É só mau humor, porque eu não queria estar lá, não queria estar na faculdade. Mas um bom motivo pra você ter muitos amigos na faculdade é porque são essas pessoas que no futuro vão trabalhar na mesma área que você. Então, poxa vida, estou precisando de uma recomendação profissional. Muito provavelmente uma pessoa que está inserida no mercado de trabalho foi seu colega de sala ou estava ali na faculdade no mesmo período que você. Então, sabe aquela coisa que você fala, nossa, fulano de fulano tá trabalhando lá? É assim que é o mercado de trabalho. Indicação. Então, se você tiver um colega dentro de uma empresa para te indicar, é muito mais fácil de conseguir um trabalho. E se você já distribuiu o currículo alguma vez na sua vida, você sabe que todo mundo só é contratado por indicação. Então, pelo amor de Deus, façam amigos da faculdade. E aí no futuro eles vão te indicar pra trabalho e sua vida vai ser assim muito mais fácil. Sem falar de outras coisas. Dica de curso de extensão ou de carga complementar, porque não sei vocês, mas eu tenho que ter tipo assim 1 bilhão de horas complementares. Ou aquele um amigo muito específico que é muito inteligente em uma matéria. Nossa, é ótimo você ter uma pessoa sem você pedir ajuda. E outra, essa jornada universitária, ela é muito solitária. Porque às vezes cada um pega uma matéria em um horário diferente. Ou às vezes você reprova em uma matéria, o seu amigo reprova em uma matéria. Então no final do dia você tá sozinho. E ter aquele grupinho que você vai ver todo dia, que você tem uma rotina, ou que vocês saiam juntos às vezes e realmente façam uma amizade de verdade, às vezes eu sinto que é o que me mantém na faculdade, sabe? Ter pessoas ali que eu sei que eu vou me divertir e vou dar risada. Então, por pior que seja a aula, por mais carrasco que seja o professor,
Eu sei que aquelas pessoas vão estar tão na merda quanto eu naquele período e vai ter alguém que me entende. E por falar de professor, outro ponto, assim, importantíssimo, que eu acho que é o mais importante dessa lista é não brigue com o professor. Não importa se o professor tá cometendo não importa se o professor tá cometendo 5 crimes de ódio por minuto, se o professor tá te desrespeitando, porque, gente, você tá numa faculdade, o professor vai te desrespeitar. Eu sei, é terrível, eu sei, não devia ser assim, eu sei, isso é muito errado, mas é o jeito que as coisas é, e se você não quer se ferrar, o melhor a se fazer é realmente assim, falar, eu sou uma rata, senhora, vai, me humilha. Porque a gente tem que entender uma coisa, professor é amigo de professor, e professor é concursado. Pra você demitir uma pessoa concursada, ela tem que, no mínimo, dar um tapa na cara de um juiz, e assim, com sorte ela ainda vai ser demitida. Sério, eu já vi tanta gente, eu já vi tanta sala se juntando, falando, não, vamos tirar professor. No final, não tira o professor pega ranço da sala inteira, todo mundo se ferra. E outra, professor é amigo de professor. Se você acha que aquele seu professor legalzão vai ficar do seu lado, não vai. Por quê? Você e seus amigos vão sair da faculdade. Seu professor vai continuar lá e vai ter que continuar trabalhando com os outros professores. Eles não vão querer se queimar um com os outros. Você aí na sua casa, você ia querer se queimar com seu colega de trabalho por causa de uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que daqui 1, 2 anos vai sair desse lugar? Nunca. Né? Você é concursado, gente. Eles estão nesse trabalho pra vida inteira. Eles não pretendem sair de se aposentar. Então, eles nunca vão botar a mão no fogo por você. Nunca. E assim, sem falar que essa galera conhece, assim, código, regra, procedimento. Eles são espertos, tá? Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem, tipo, andar na margem da lei pra não se ferrarem. Normalmente, eles que escreveram a lei, se você for duvidar. E assim, né, meu objetivo é um dia ser um professor universitário legal. Mas a gente sabe que dentro da academia tem essa questão do ego, né, que a pessoa faz uma graduação, aí um mestrado, aí um doutorado, muitas vezes assim, um pós-doc no exterior, e ela começa a se achar a pessoa mais legalzona do mundo. Então vamos para outra dica, que é, seja amigo dos professores. Não sei que carreira você quer seguir, mas se for carreira acadêmica especialmente, a gente tem uma questão que é afinidade. Você tem que ser amigo dos professores. Não é questão de interesse, é mostrar que você, primeiro, é inteligente e não vai dar trabalho em uma possível orientação. Então, por exemplo, eu quero fazer mestrado, eu vou precisar de um orientador. Gente, já tem um professor ali que você se dá bem, que você manda muito bem nas aulas dele, porque no futuro, quando ele for escolher um orientando, ele vai lembrar, esse fulano aqui ele é bom, ele não vai me dar trabalho, porque o professor não quer trabalho, o professor já trabalha tanto. Fora que, sendo amigo dos professores, quando ele for escolher alguém pra, sei lá, um projeto, uma iniciação científica, ou às vezes tem muito empresário ou empresa que pede sugestão de profissional para professor universitário, porque afinal eles estão lidando com as pessoas, né, que estão sendo formadas para aquela área. Eu já vi professor recomendar gente para trabalho, então seja amigo dos professores, não discuta com ninguém, abaixa a cabeça e fale, me desculpa, João, você já discutiu com o professor? Já. Não deu nada, pois, graças a Deus, não era professor do meu departamento. Mas eu me arrependo, não devia ter discutido. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Gente, mas é que foi uma situação muito foda. Mas é que foi uma situação muito chata, tipo assim. Mas é que foi uma situação muito chata. Eu não costumo discutir com o professor. E tava tendo toda uma discussão de certos professores que faltavam aula e não avisavam pra ninguém. E aí a gente tava muito irritado com isso. E esse professor começou a falar como se fosse, tipo, culpa nossa por não estarmos preparados pra caso o professor falte aula. Tipo assim, gente, o professor falta mesmo, traz um livro. Só que você não, tipo, desconsiderando que tem gente que, tipo, pega ônibus que mora em outra cidade, que trabalha ou que demora 2 horas pra chegar na faculdade. E aí eu fiquei um pouco estressado, talvez tenha falado assim que ele era um pouquinho elitista, talvez, joguei essa, mas aí não deu nada, ele deu uma reconhecida que tava errado, ficou quietinho, porque eu também sou bom de briga, mas não façam isso. Outra dica importantíssima, por falar de aula, tire suas dúvidas, né? Afinal, você está ali para aprender. Faculdade não é escola que você só vai para enrolar e passar. Faculdade você tem que aprender para você trabalhar com aquilo depois. Mas não pergunte tudo que passar na sua cabeça ou fale qualquer coisa. Então, se o professor está explicando uma coisa, não interrompe a aula para falar que uma vez eu viajei para tal lugar e isso me lembrou de tal coisa. Sabe, tipo, o que você está acrescentando para aula? Tem outras 30 pessoas que só estão esperando você falar pra dar o horário delas irem embora porque elas têm que trabalhar. Sabe, tipo, não vamos ser inconvenientes com a galera, né? Tem alguns que chamam isso de bom senso. Eu também diria que é bom senso. E por falar de bom senso, outra questão é você se perguntar por que você tá ali. Qual que é a sua motivação para estar estudando? Porque, gente, você vai querer desistir. Uma hora ou outra você vai querer trancar a faculdade. Quando eu comecei, eu te juro que eu passei, assim, todo esse tempo online pensando em trancar a faculdade. Então, eu passei mais de 1 ano pensando em trancar a faculdade, mesmo gostando daquilo, porque eu tinha dúvida.
Então, assim, você vai pensar em trancar a faculdade uma hora ou outra. E se você não souber o porquê que você tá lá, você vai trancar. E aí depois, talvez você se arrependa, talvez não. Eu teria me arrependido porque eu amo meu curso. E também você vai ver um monte de gente que tá empurrando a faculdade com a barriga, tipo assim, passando com o mínimo, ou reprovando um monte de matéria, ou faltando um monte de aula sem nenhum menor motivo. E aí você se pergunta, poxa vida, isso vai ser um profissional bom? Eu duvido. Eu duvido, tá? Pega seu caderninho e fale, poxa, eu quero trabalhar com isso aqui mesmo? Qual que é a rotina do profissional que trabalha com isso? Eu gosto dessas matérias a longo prazo, isso aqui vai me deixar feliz? Porque se você não souber isso, em algum momento você vai se questionar, e quando você se questionar, você vai ver que talvez você esteja no lugar errado e perdeu, 3 anos da sua vida. E aí a sensação é muito ruim, né? Eu acho que eu não gostaria. Eu comecei a fazer terapia por isso, inclusive, sabia? Porque eu tava pensando em trancar a faculdade, eu comecei a dar uma surtada. E aí descobri que eu tenho vários outros problemas, mas não foi o caso. Agora, vamos para umas dicas um pouco mais práticas, que possivelmente eu não sigo, mas eu sei que eu deveria. Agora, vamos para umas dicas um pouquinho mais práticas, que assim, talvez eu não siga, mas eu sei que eu deveria. Sabe aquela vozinha no fundo da sua cabeça falando, poxa, você devia ter feito isso? Eu vou ser a sua vozinha agora porque eu não tive a minha vozinha na minha vez. Então, ó, entrou na faculdade agora, já cria uma pasta no seu Drive para cada matéria, e assim, todo texto que o professor fizer, ou trabalho que você fizer, você já vai pegar, vai arrastar para a pasta dessa matéria. Ok, primeiro semestre, segundo semestre, até você acabar a faculdade. Isso aí vai te poupar um tempo, mas um tempo. Porque às vezes você tá fazendo um trabalho, você lembra, nossa, tinha aquele artigo que falava sobre isso e vai me poupar 5 horas de pesquisa. Ou dá um problema no sistema e você tem que ter um trabalho de novo, e aí você vai procurar, não acha seu trabalho, porque seu drive tá, 15 GB ocupado com lixo, com bobagem. E aí se você já ter a coisa organizadinha, sua vida vai ser muito mais fácil. João, você tem? Mais ou menos. 1 ano e meio pra cá, eu tenho. Documento da faculdade? Boa sorte, boizinho. Boa sorte pra achar seus documentos. E outra, tenha um planner, tenha uma agenda, tenha, seu planejamento no Notion, porque você vai ter 5 apresentações, 2 provas, um seminário, um artigo, todo semestre. Gente, sério, é muita coisa. E a leitura, e é coisa em grupo, e aí cada coisa de grupo que é um horário diferente, aí a reunião, e aí a aula em horário esquisito. Se você não tiver uma agenda, se você não tiver um planner e deixar tudo isso na sua cabeça, das duas uma, ou você enlouquece, ou você vai perder um monte de compromisso, um monte de data e horário e vai se ferrar. Então, seja organizado, tá? E indo um pouco na via contrária, né? Que estou aqui falando pra você ser responsável. Agora eu vou te dar uma colher de chá e falar que você na real pode ser um pouquinho irresponsável. Porque, diferente da escola, na faculdade, horário é mais uma sugestão do que uma regra. Então, uma aula tá marcada às 8, dependendo do professor, você não precisa chegar às 8. Dependendo do professor, nem o professor vai chegar às 8. Eu tenho um professor que marca às 8 e a gente sabe que 8h20 ele tá avisando que ele tá chegando, tá? Então, poxa, eu tenho uma coisa pra fazer. Às vezes eu enfio ali antes da aula e, nossa, super dá certo. Você pode, às vezes, perder esse comecinho da aula, que não dá muita coisa, tá? Que, ó, cuidado, porque do mesmo jeito tem professor que chega atrasado na própria aula, o que eu não acho tão legal, né, por si só, afinal é seu trabalho. Tem professor que 7h30 está ali com a lista de chamada, faz a chamada a cada 10 minutos, e se você sair antes, ele vai te dar 0,45 segundos de falta, tá? Então, conheça seus professores e saiba em que aula você pode chegar atrasado. Saiba também que aula que você pode faltar, tá? Se você tiver mais que 25% de falta, você reprova. Se for uma matéria semestral, equivale a 4 faltas. Se for uma matéria anual, 8. Então mantém sua contagem bem feitinha, tá? Não vem reprovar por falta, que isso aí é terrível. Claro, faltando você também perde matéria. Mas tem matéria assim que, se você perder, não dá grande coisa, tá? Saiba qual matéria que você pode perder. E falando um pouquinho da parte mais legal da faculdade, que são as festas universitárias, eu já gravei um episódio sobre isso, tá? Eu acho que é como sobreviver a festas, ou dicas... Eu não sei, eu sei que eu dou dicas pra você sobreviver a festas. Mas eu vou dar algumas aqui que eu acho que eu não dei antes. Por quê? Dependendo da sua faculdade, se for faculdade pública, talvez tenha muita festa. Talvez não. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que vai muito a... Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que vai muito a festas. Tanto porque meu grupo de amigos não é muito disso. Nem do ensino médio, nem da faculdade. Tipo assim, a gente vai em festa, mas é cada um com um grupo diferente. E às vezes a gente se encontra lá. Mas eu também não gosto muito de ficar de ressaca ou de passar a madrugada inteira acordado, porque eu gosto muito de trabalhar e fazer minhas coisas. Então, se eu fico de ressaca, eu perco o dia inteiro, eu fico me sentindo um pouquinho culpado. Enfim, vamos às dicas.
Primeiro, não use chinelo, sapato aberto, nada que deixe seu pé desprotegido. Porque festa universitária é tipo uma guerra, tá? As pessoas vão pisar no seu pé, vai ter líquidos estranhos no chão, bebida, talvez vômito, talvez lama, muito provavelmente. Então, use um tênis, use uma bota, um sapato fechado, nada branco. Nada branco. Pega na minha mão e repete. Não vou usar nada branco em nenhuma festa universitária, porque vai voltar encardido. E é encardido num nível que, assim, que não adianta você esfregar não, tá? É jogar fora e comprar outro. Outra coisa, não dê trabalho. Então, nossa, entrei na faculdade agora, que legal, nunca fui em nenhuma festa, vou beber muito. Ninguém vai querer cuidar de você, tá? Ninguém gosta de gente bêbada e chata. Então, por favor, não dê trabalho. Saiba o seu limite. Opa, já estou meio zonzo. Para de beber, toma água, compra um cachorro quente de procedência duvidosa pra ter uma coisinha ali na sua barriga e você não passar tão mal depois, porque passar mal você vai. E por último, que é aproveitar, tá? Vida acadêmica, às vezes dá muito trabalho, às vezes vai te enlouquecer, você vai começar a chorar, vai ter uma crise de pânico. Mas também lembra que você tá vivo nesse tempo, sabe? Então, tipo, você tem que aproveitar, você tem que sair mesmo, você tem que dar uma risadinha ali numa aula e viver a vida, porque... Sabe, no final a vida é isso. O tempo passa e você tá vivendo. Tipo, não tem um lugar que você vai chegar. Hoje em dia eu particularmente me divirto bastante na faculdade. Por mais que eu fale o tempo todo que eu quero faltar e não vejo a hora disso acabar, eu me divirto. Última dica. Não use o chat GTP pra fazer trabalho, tá? Porque, gente, não, por favor. Eu como professor falo isso. Que primeiro, você não vai aprender. Segundo, muito provavelmente outra pessoa vai estar usando o chat GTP. Então, se você for usar, use de forma esperta, tá? Sei lá, gere seu texto e fala assim, reescreve. Aí reescreve de novo, reescreve mais uma vez. E aí você vai lá, confere as coisas e reescreve você. Então, no final, dá até mais trabalho. Então, né, vamos ser conscientes com essas ferramentas que às vezes nem compensa tanto assim. Mas é isso, esse aqui é um episódio um pouco mais curto. Talvez, não sei se tá tão curto assim. Mas o que importa é que ele acaba por aqui. Então, por favor... Avalie onde você estiver ouvindo, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, eu acho que é o nome. E leia meus livros na Amazon, Entre Nudes e Livros, Entre Nudes e 1 milhão de estrelas. E me siga no Instagram, @JoãoBoezing, em todas as redes sociais, que tem muito mais coisa, tá? Eu sou muito mais legal por lá. E tchau, um beijo, até o próximo episódio.